Olá, olá para você que está nos assistindo a mais esse Momento Inclusão com o Professor Duda. Isso mesmo, estamos iniciando essa série temporada, agora estamos em janeiro, olha, janeiro, mês de férias, mês maravilhoso, criançada na praia, sem aula ainda sem aquela barulheira tradicional, aquela efervescência do trânsito das cidades. Mas nós estamos aqui, já fizemos uma entrevista com o Júlio César, semana que vem temos mais uma entrevista com o Júlio César, e essa semana nós vamos entrevistar a doutora Ana Carolina Salata. Ela é especialista em visão subnormal, trabalha na Dorina no Will. Olha só, ela passou o perfil dela para mim e é fantástico. É uma pessoa especializada em baixa visão e cegueira. Ela é formada pela Unicamp. Ela fez medicina oftalmo na Unicamp, residência em oftalmologia na própria Unicamp e reabilitação em 2014. Ela trabalha no CER, Centro Especializado em Reabilitação em São Bernardo do Campo, voluntária na USP e também no Instituto Dorina no Will, no qual ela atua. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo com você? É um prazer recebê-la aqui conosco para falar nesse assunto maravilhoso, né? Prazer é meu, professor Duda. E olha, a gente vai hoje mergulhar numa coisa fantástica. Você que está nos assistindo aí, o professor Duda, ele está com uma blusa preta, uma gravata borboleta de bolinhas de detalhes brancos e uma boina tradicional mostarda com listra. Eu gostaria que você fizesse a sua audiodescrição. Sou gordinho e estou um pouco moreninho porque tomei um pouco de sol. Doutora, a sua descrição. Eu tenho cabelos castanhos na altura do ombro, estou com uma blusa verde e um colar preto. Maravilha, respeitando aí esse pessoal de baixa visão e o pessoal da cegueira. Doutora, de acordo com o Censo Demográfico de 2022, nós estamos aí com 6,6 milhões de brasileiros que apresentam algum tipo de deficiência visual, sendo que 1,2 milhões de pessoas no Brasil são completamente cegas. Eu queria que a senhora explicasse primeiro a sua carreira, quando a senhora, como oftalmologista, e a sua paixão em estar ingressando nesse mercado da baixa visão, nesse mercado da reabilitação das pessoas com baixa visão e também na elaboração de diagnósticos e tudo mais. Então, eu comecei na área da reabilitação em 2014, quando eu fui trabalhar no Centro Especializado em Reabilitação. E até então eu fazia um atendimento de oftalmologia geral, fazia oftalmopediatria, já trabalhava com alguns pacientes com glaucoma, fazia muito diagnóstico. Então o médico oftalmologista que faz baixa visão, ele recebe pacientes já com o diagnóstico fechado. Importante isso, tá? Já recebe o paciente do oftalmo, né? Ou seja, o oftalmo já encaminha com o diagnóstico já fechadinho. Isso, então geralmente quem mais encaminha são os oftalmologistas que são especialistas em retina, o retinólogo, o especialista em glaucoma e quem faz oftalmopediatria, né, que recebe as crianças com doenças hereditárias de retina. Então são pessoas que já fecharam o diagnóstico, já estão queixando de baixa visão ou crianças que já não enxergam desde pequenas, né, desde o nascimento, congênitas, e que vão procurar, então, quando você não tem mais o que fazer, o tratamento acabou, você já tem um problema de retina, já cicatrizou, enfim, eles encaminham para o oftalmologista que faz a baixa visão e aí a gente vai adaptar alguns óculos ou adaptar lupas. São as tecnologias assistivas, né, que vão fazer o paciente enxergar um pouco melhor quando ele tem uma visão residual, né? E quando ele já não tem a visão residual, doutora? Então a gente vai reavaliar esse paciente, vai conversar e geralmente a gente dentro dos centros de reabilitação a gente tem uma equipe multidisciplinar. Dorina no Will, por exemplo. Dorina no Will, por exemplo, o Centro Especializado em Reabilitação também é outro que exemplo, é o CER, que é o CER. Então a gente vai encaminhar para a equipe multidisciplinar, então para esse paciente ter um apoio psicológico que é de extrema importância, né, para lidar com essa perda. A gente vai ter orientador de mobilidade que vai ensinar ele a usar a bengala. Importante a bengala, a questão da bengala. A doutora agora vai dar uma aula para vocês das cores da bengala em detrimento do grau de deficiência visual. Por favor, doutora. Então, geralmente a bengala branca, ela é usada para quem tem um diagnóstico de cegueira. Então, aquele paciente que enxerga só vultos, só luz ou que não enxerga nada
ele usa bengala branca. Então você está no metrô, chegou o cidadão lá com a bengala branca, e a bengala é a ponta, né? A ponta dela. O corpo dela, é o corpo dela inteirinho, o corpo da bengala branca. Então o cidadão, ele tem baixíssima visão ou cegueira. Né? O diagnóstico de cegueira. Cegueira. Né? Então, de vulto a gente considera como cegueira, né? Já enxerga vulto, então é uma pessoa realmente que... ela não tem funcionalidade visual. Ela não sabe discernir. Exatamente. Né? O paciente que tem baixa visão, ele usa bengala verde. Verde. Isso. E o que é a baixa visão? Então, aquele paciente que não é só vulto, ele enxerga mais do que vultos, né? Às vezes ele consegue ler uma letra ampliada, ele consegue distinguir a silhueta de uma pessoa. Então, isso é a baixa visão. Ele consegue acessar ao celular com alguns aplicativos, algumas tecnologias. Então, entrou alguém com a bengala, sentou lá na cadeirinha da pessoa com deficiência, acessa o celular, não adianta ficar bravo e xingando, porque ele pode ser uma pessoa com baixa visão. Exatamente, né? Mas mesmo cego consegue acessar o mesmo celular cego no porque modo de voz. De voz, né? Entendeu? Sentou lá, está acessando. Olha, gente, vamos parar com esses preconceitos. Né? Ah, não, olha lá, tomou meu lugar. Esse cidadão não é deficiente, com certeza, está enganando todo mundo. Vamos acabar com esses preconceitos, porque isso é realmente muito triste e determina a sua falta de conhecimento dessa aula aqui que a doutora Ana Carolina acabou de nos ensinar. Eu costumo dizer que o celular são os olhos do paciente que não enxerga hoje em dia. A gente tem muito aplicativo. Tanto é que nas aulas agora que foi assinado o não uso de celular, para as pessoas com deficiência visual é mantido o celular, porque o celular ele representa os olhos. Exatamente. Dentro de aplicativos com audiodescrição, com geolocalização, onde o cidadão consegue se localizar em alguns lugares, então ele utiliza o celular com o fone de ouvido, né, doutora? E se ele não tiver o celular, se ele não puder portar o celular, por exemplo, durante algumas aulas ou palestras, ele está realmente cego, né, doutora? Realmente fica difícil. Ele realmente fica cego daí. Então precisamos entender que o que está sendo colocado agora nas escolas para não uso do celular está sendo colocado para as pessoas convencionais, as pessoas com deficiência. Há uma abertura na lei que determina, salvaguardando as pessoas com deficiência e quando tiverem atividades que envolvam o uso do celular. Né? Exatamente. Então, mas conta essa paixão, doutora. Surgiu em 2014. Como é que aconteceu isso, doutora? Eu fui convidada para trabalhar num centro de reabilitação e procurei me especializar na área. Né? Então, eu tinha tido aulas, né? Tinha tido um ambulatório na época da faculdade, mas estava muito longe, eu tinha deixado de trabalhar com isso. Eu acho que quando a gente é médico, a gente precisa, quando a gente está muito focado dentro de uma especialidade, a gente acaba atuando só naquilo e deixa, apesar de ter aprendido, deixa as outras coisas um pouquinho de lado. Então eu fui atrás de me especializar realmente até para fazer um bom serviço, vamos dizer assim. Claro. Né? E aí realmente eu me encantei, né? Eu acho que é uma área, é muito bom você ter um paciente, você que não está conseguindo ler, que não está conseguindo fazer alguma coisa que ele quer, e você propiciar isso, claro, tem as suas limitações, mas que a gente consegue ver a alegria do paciente, né? Conseguir ser reabilitado. Alegria do paciente. A doutora conversando comigo lá nos bastidores, ela disse, olha, Rodolfo, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu comecei a valorizar o que eu sou e o que eu tenho, né, doutora? Exatamente. E a senhora falou, olha, é porque você tem que ter um trabalho, um preparo psicológico gigantesco, né, doutora? Conta um pouquinho para o pessoal, porque eu já participei de um treinamento, inclusive na própria Dorina, do que é você, o pessoal fala quando você vira amigo da sua própria bengala, né, que é a amiguinha. Você dá nome. Você dá um nome para ela. Eu participei desse treinamento. E eu vi lá uma história de uma senhora que ela estava perdendo, ela tinha uma doença degenerativa e ela sabia que ela ia ficar cega. E ela vai fazer o quê? Ela já estava enxergando o vulto e ela enxergava o vulto do rádio-relógio. Então todo dia ela amanhecia, dormia, né, invertida na cama para olhar o rádio-relógio. Aí quando ela acordava, ela já olhava o rádio-relógio e falava, não, eu nem estou enxergando vultos. Um belo dia acabou a luz. E o marido saiu, foi tomar café com os filhos, estava lá na cozinha, ela acordou, quando ela acordou, chegou e falou, estou cega. E berrou desesperadamente, né? Aí o marido veio, quando o marido abriu a porta, ela viu o vulto da luz, papai, não, então, o que é isso, doutora? Como é que é esse trabalho psicológico do paciente que sofre, por exemplo, um acidente numa empresa,
Ele sofre um acidente numa empresa, é uma pessoa com visão, é uma pessoa vidente. Vidente, tá, pessoal? Vidente não é essa história, tem o centro espírita, ele é vidente, adivinhar o futuro, Nostradamus. É uma pessoa vidente, presta atenção. E aí, como é que é essa história do psicológico? Porque eu vejo que a senhora também serve muitas vezes, a senhora tem que dar esse apoio para a pessoa, né? A gente... É claro que quando a gente está dentro de um centro de reabilitação, a gente tem, na equipe multi, a gente tem os psicólogos que vão ajudar essa pessoa, mas muitas vezes a gente é a primeira pessoa a falar para o paciente que ele não vai voltar a enxergar ou que ele tem uma doença degenerativa, né? Uhum. E não é fácil, né? O paciente chega, muitas vezes a gente chora junto, eu sou meio manteiga derretida, e quando o paciente começa a chorar, eu choro olha só junto. isso, é humana. Então a gente precisa orientar e falar que não é só isso, né? O paciente precisa entender, aceitar o que não é fácil. Muitas vezes ele realmente vai precisar da ajuda de um psicólogo para aceitar essa condição, e juntos a gente vai conseguir ir trabalhando e fazendo essa reabilitação. Às vezes a gente fala, o paciente não está preparado para usar lupa a primeira vez. Sim. Então ele vem. Explica para o pessoal o que é lupa para eles poderem entender, doutora. Tá, então dentro da baixa visão a gente chama de tecnologia assistiva. Vocês estão vendo a imagem aí de uma lupa, tá? Ajudar o paciente a enxergar. Então a lupa é aquela lupa comum, aquela lente que muitas vezes o pessoal chega, comprou várias lupas, né? Vai ali no camelô, vai na papelaria, compra uma lupa. É a lupa mesmo. É a lupa manual. Porém, as lupas que a gente usa não são dessas comuns que vendem por aí. Então, a gente tem diversas lupas com graus altos. São lugares específicos que vendem essas lupas, não é qualquer papelaria que vende. Então, que vai ajudar o paciente a fazer assim. Então, a gente tem a leitura, a gente tem essa lupa de mão, nós temos lupas de apoio, a gente tem lupas eletrônicas. Então, todas essas vão dar uma ampliação maior do que o paciente precisa ler para ele conseguir fazer a atividade que ele quer, né? E além de lupas, a gente tem alguns auxílios para longe, que são as telelupas, né? Ou os telemicroscópios, como a gente chama, parecem lunetas, a gente usa num olho só, muito usado por escolar, antes do celular. Hoje o pessoal tira foto da lousa. Tira foto da lousa. E a tecnologia do Orkan, quando veio para o Brasil, que na realidade é o óculos, que você consegue interpretar e ler. Isso. Ele lê para você. O Orkan, a gente chama de um dispositivo mais de audiodescrição. Audiodescrição. Né? Então ele não é um recurso óptico, né? Então ele de audiodescrição. Ele vem acoplado na haste do óculos. E vocês estão vendo aí agora o Orkan. Bacana isso, é uma tecnologia israelense, né, doutor? Sim, é uma tecnologia israelense. Que facilitou muito o processo audiodescritivo. Me fala uma coisa, doutora. Dizem que a deficiência, agora tem o exoesqueleto, você tem muitas pessoas que estão hoje ouvindo, né? Já estão ouvindo com implantes auriculares. Como é que está essa tecnologia assistiva no campo de implante da visão, doutora? Ainda está caminhando. Está caminhando. Engatinhando. Mas a senhora vê que no futuro essa deficiência vai quase sendo extinta? O que a gente vê em tecnologias hoje, filmes de ficção científica, eu acho né? que a questão visual é um pouquinho mais complicada. É complexa. Porque tinha antigamente, assim, não tem mais uso, mas a gente tinha implantes na retina. Que faziam uma imagem pixelada. Tá. Então, não é como uma pessoa enxerga normalmente. Claro. Então, é uma imagem, consegue identificar um círculo branco numa parede preta, consegue identificar uma guia no chão branco. Que para quem não enxerga nada já é uma maravilha. Mas precisa de muito contraste, é uma visão rudimentar que eles dão. E está em desenvolvimento tecnologias de implantes cerebrais. Né? Porque o centro da visão está no cérebro. Né? A gente fala que o olho só capta a imagem, quem faz a leitura do que a gente enxerga é o cérebro. Então eles estão desenvolvendo alguns implantes que vão propiciar isso, mas ainda está começando. Mas veja bem, eu vejo mesmo que nos próximos, se a gente retroagir 50 anos, é quase inexplicável 50 anos atrás, né? Imagina nós aqui sentados na década de 70, agora estamos em 1974. Imagina, eu não estaria fazendo isso, eu estaria gravando com uma Super 8, a
gente teria que revelar o filme depois na Kodak né? Kodak. Então imagina só o que evoluiu. Então se imaginar 50 anos na frente, é possível. Talvez até menos de 50, porque o que se evoluiu em 50 vai se evoluir talvez em 25, mas é possível sim que as deficiências, agora com exoesqueleto, agora com esses implantes auriculares. Mas o implante auricular, como a senhora muito bem disse, é mais fácil porque na realidade é quase mecânico, né? Eletromecânico, né? É uma função eletromecânica, agora o visual não. Visual. Agora fala uma coisa interessante que a gente sempre fala quando a gente faz acesso, acessibilidade em site, né? A gente fala os daltônicos. Conta um pouquinho sobre os daltônicos, doutora. Que pouco se fala sobre o daltonismo. O daltonismo é uma expressão muito importante da população, né? Inclusive, meu filho é daltônico. Olha que interessante. Conta um pouquinho das características e conta um pouquinho. Eu fiquei sabendo que se a senhora colocar hoje, muitas agências de publicidade, presta atenção, elas estão fazendo quase aquela imagem estroboscópica, piscando. Isso é um problema sério com o pessoal daltônico, né? A imagem estroboscópica piscando, acho que nem tanto. O que dá? O estroboscópico, na verdade, é muito complicado para quem tem convulsão. Convulsão, exatamente. Você pode desencadear uma crise convulsiva, mas pela luz. São crises desencadeadas pela luz. Não quer dizer que todo paciente que convulsiona vai ter convulsão. Então presta atenção, você pode estar pensando que está fazendo uma publicidade fantástica, que está atingindo, sabe? Você pode estar causando um problema, um acidente, o cidadão às vezes convulsiona, ele está dirigindo, alguma coisa assim, ou ele não sabe ainda do diagnóstico, de repente ele acaba descobrindo o diagnóstico pela sua publicidade, né, doutor? Então, gente, toma muito cuidado, tá? Porque quando você começa a conversar com essas pessoas, quando você começa a trabalhar matizes de cor na sua publicidade, né? Quando você fala que o vermelho ou tal cor ele estimula a alimentação, pode ser que não estimule nada. Dizem que o vermelho estimula mesmo. Eu acho que tem aí uma questão, mas mexe mais com o cognitivo. Mas pro daltônico não, né? Então, mas o daltônico... Fala um pouquinho sobre o daltônico. A gente tem 3 tipos de daltonismo. Isso é importante. Né? Os mais comuns são no eixo verde e vermelho. Tem um que é mais raro, que é no eixo do azul e amarelo, mas esse é bem raro mesmo. E ele tem um distúrbio na percepção de algumas cores. Então, você tem menos fotorreceptores na retina para aquela cor e por isso ele não enxerga aquela cor direito. Então, não é que ele não enxerga cor nenhuma. Quem não enxerga cor é a acromata. E ele realmente, o acromata tem baixa visão. Os cachorros são acromatas? Todo mundo diz que o cachorro é acromata. Na verdade, as células da retina que fazem a gente enxergar as cores são os cones. Os cones. E os bastonetes são responsáveis pela nossa visão noturna. Então não tem cor. O cachorro só tem bastonete. Então ele não enxerga a cor? Então ele não enxerga a cor. Puta, meu cachorro vê preto e branco. E eu me visto todo colorido pra ele. Mas ele vai perceber as diferenças do cinza, né? Percebe as diferenças do cinza, olha que legal. E ele gosta dos meus coloridos. Mas olha, e também tem seres humanos que só enxergam preto e branco. Tem, é raro. O acromata é raro. Mas o daltônico, então, ele enxerga a cor. Eu costumo brincar que para um daltônico, uma caixa de lápis de cor de 12 cores, ele vai confundir outra, mas é suficiente. Essa história de caixa de lápis de cor de 36. Confunde tudo. Confunde. É só mercadologicamente interessante, mas em matéria de cor e trabalho... Eu falo, com um filho daltônico, eu bem sei a questão que era... Quando vem um monte de lápis de cor, tem algumas cores que ele realmente não usava e você tinha que identificar para dizer qual cor. É lá as cores que ele confunde, né? Tem as cores básicas ele enxerga, mas, por exemplo, um roxo ele não enxerga, ele acha que é azul. Entendi. Né? Então, dependendo do tipo de daltonismo, você vai confundir uma ou outra. Às vezes você enxerga um pouco mais opaco. Hoje em dia tem muito programa de computador que tenta simular a visão do daltônico, mas como a gente enxerga, a gente nunca vai saber direito como que eles enxergam e eles não sabem como a gente enxerga. Isso é uma coisa muito importante que ela acabou de dizer, as experiências pessoais, né? Cada vez mais tentam aproximar, mas como você realmente não vive aquilo, você não sabe. Falando um pouco de cegueira, conta um pouquinho, se você me permite, do dia a dia na Fundação Dorina. Como é que funciona, como é que entra o paciente, como é que ele é atendido, quais são os processos de reabilitação, as tratativas e tratamentos que existem lá? Então vamos lá, o paciente que a Dorina é procura espontânea, ele não precisa ser encaminhado, né? Alguns locais do SUS você precisa ser encaminhado do próprio SUS. No caso do SER. No caso do SER. Do SER em São Bernardo do Campo. Isso, mas tem vários SERs. Tem vários SERs. Tem.
No que é o caso Centro de Reabilitação. Especializado em reabilitação. No caso de, por exemplo, o Lucy Montoro, também é encaminhado pelo SUS. Agora lá na Mara, Dorina, não. É tudo procura espontânea. Então você precisa ter um laudo, então você precisa ter um diagnóstico de baixa visão e solicitando encaminhamento para lá. Lá ele vai passar por um acolhimento com assistente social, né, que vai avaliar a história e tudo mais, depois vai passar pela avaliação oftalmológica, e aí a gente vai tentar fazer a adaptação dos auxílios, como eu disse, das lupas eletrônicas, e aí depois a gente conversa muito com esse paciente, avalia o que ele necessita. Então assim, eu preciso cozinhar, não estou conseguindo cortar os alimentos. Eu quero costurar, eu quero cuidar da planta. Então ele vai ser encaminhado para terapeuta ocupacional, que vai direcionar para aquilo que ele precisa. Eu preciso andar na rua, preciso sair sozinho, ele vai aprender a andar a bengala, ele vai ser direcionado para orientação e mobilidade. Tem uma questão psicológica, vai passar com o psicólogo. Lá também tem as crianças, né? Precisa aprender o braille, né? Então vai passar por uma avaliação com um pedagogo. Ou mesmo quando tem só baixa visão, precisa de orientação de lápis 6B, caderno ampliado. Então tudo isso vai passar por toda essa alteração para ele ter a reabilitação e conseguir ficar independente. Então tem grupos de idosos, tem grupo de adulto, tem grupo de crianças, e lá tem algumas atividades à parte também. Então tem musicoterapia, então são cursos que tem esporadicamente. Agora me diga uma coisa, dentro desse universo, as pessoas mais... existe um número de pessoas que nascem com cegueira e pessoas que adquirem, né? Sim. Esse número é maior quem nasce ou quem adquire? É maior quem adquire. É maior quem adquire, né? Então o número maior é de quem adquire. Tem um número maior, até mesmo por causa do envelhecimento da população. Sem dúvida, a população vai envelhecendo e vai perdendo a sua visão. E acidentes, empresas, veículos, isso também promove muito? Também tem. Na época que não se usava cinto de segurança, tinha mais casos de cegueira por perfuração ocular. Agora o número de acidentes de carro tem. Outro dia mesmo atendi um paciente que teve um acidente muito feio na face toda e ele perdeu a visão, né? Então ainda tem, mas o número é pequeno. Hoje o maior número são de deficiências adquiridas, principalmente por retinopatia diabética. Então quem é diabético, cuidado, hein? É uma das principais causas de cegueira mundial, é a retinopatia diabética, o glaucoma também, né? E a degeneração macular, no caso das adquiridas, que a gente pensa já no paciente adulto. Degenerações de retina, doenças hereditárias, como retinose pigmentar, amarose congênita, tem, mas é um menor número. E celular? E essa época que veio dos anos 90, metade para cá, como é que foi? Foi aumentando esse caso da degeneração visual com o avançar da idade e do tanto usar equipamentos hoje emitindo radiação? Não, na verdade... Ou isso é um preconceito? Tem alguns estudos que mostram que a luz azul do celular, mas assim, não é nada reprodutível em humano. Ninguém usa esses estudos que fizeram em ratos e tudo mais, ficava exposto 24 horas por dia, que não é o caso. O que a gente recomenda hoje realmente causa mais um cansaço visual, a gente não tem uma degeneração irreversível causada pelo celular, mas a gente tem um olho seco aumentado, né, porque a gente pisca menos quando tá usando o celular e computador. É interessante, pisca menos. A gente pisca menos. Então quem usa muito celular e computador é ideal o uso de um colírio, alguma coisa? Geralmente a gente passa um colírio lubrificante. Colírio, olha aí, ó, que legal. Falei do colírio, então você está usando muito, você está trabalhando com tecnologia da informação, está programando o dia todo, é o teu dia a dia. É comum a queixa, no fim do dia eu tô com o olho vermelho. Tá com o olho vermelho, tá seco o olho, tá seco porque tá raspando o olho, e aí a senhora recomenda um colírio. Isso. Olha que interessante, hein, pessoal? Preste atenção aí, tá? Se você é um celular maníaco aí, tá o dia todo pendurado no celular, por favor, final do dia um pouco de colírio. Só que ela acabou de revelar uma coisa que muitas vezes tem preconceitos aí no mercado, diz vai ficar cego, então, preste atenção. Coma cuidado, exageros à parte, mas vamos cuidar da saúde ocular. Voltando no celular, o que já está comprovado. Isso é importante. E isso a gente tem já um consenso na Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, junto com a Sociedade de Pediatria. O uso excessivo de celular em crianças está causando um aumento da miopia. E a miopia, em graus altos, pode causar problemas na retina no futuro.
Então, a gente realmente precisa diminuir o uso do celular em criança. Criança, porque está em desenvolvimento. Porque está em desenvolvimento. Entendeu? Está em desenvolvimento e você tem lá exatamente, você está fazendo um desenvolvimento distorcido, pode-se assim dizer, né? Comprometido. E lá na frente você vai ser uma pessoa, que eu não desejo isso a ninguém, né? Mas vai ser uma pessoa que vai ter problema, porque você adquiriu isso do uso errado de uma tecnologia. Mamãe, preste atenção no seu filho. Estamos falando com a doutora Ana Carolina Salata, fantástica essa entrevista, esse ser humano que ele falou, vou ficar nervosa, viu aqui. Eu falei, não, é um bate-papo, ela é a doutora, eu sou apenas aquele que faz as perguntinhas, uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo e, acima de tudo, vocês percebem essa sensibilidade da oftalmo que vai para esse campo da reabilitação, que vai para esse campo de entender o ser humano, de entender as tecnologias assistivas e de estar se comprometendo com o que é possível para trazer esse cidadão para a inclusão, né, doutora? Como é que a senhora vê hoje esse processo, última pergunta, de inclusão da pessoa com cegueira no Brasil? Eu acho que até a pessoa realmente chegar num centro de reabilitação, o caminho é longo. Eu acho que muitas vezes ela não tem a informação que ela precisa para chegar no lugar. Eu tenho muitos pacientes com deficiência visual que você vê que aprenderam a usar bengala sozinho, Sim. Se viraram sozinhos, porque ninguém indicou, ninguém orientou. Eu acho assim, a gente tá em São Paulo, né? A gente tem tudo aqui em São Paulo. E quem tá lá, em alguns lugares remotos do Brasil? Imagine. Então é muito complicado. Eu acho assim, o uso até mesmo do celular, hoje em dia a gente tem muitos canais de pacientes cegos, de pessoas cegas ou com deficiência que até ensinam as outras a mexerem no celular e tudo mais para elas terem um pouco mais de autonomia, né? Hoje com esses recursos que a gente tem de audiodescrição, aplicativos de audiodescrição, então a gente tem muito aplicativo que ajuda. Mas eu acho que o processo, assim, para a pessoa chegar é muito difícil, é lento isso, mas a partir do momento que ela chega e que ela consegue ter a independência dela, eu aprendi a cozinhar, eu consigo cozinhar, isso é fantástico. Consigo ter a minha vida de volta, né? E pessoas que querem contatá-la, doutora, podem contatá-la através da onde? Pode mandar mensagem no meu Instagram, né? Instagram, qual o seu Instagram? É @doutora.anacarolinasalata. @doutora.anacarolinasalata. Doutora Ana Carolina, foi um prazer falar com a senhora. E olha, nós estamos aí com essas pessoas incríveis que estão nos bastidores da acessibilidade, da inclusão, promovendo o acesso a tecnologias assistivas, quebrando tabus e fazendo a inclusão dessas pessoas com deficiência visual, baixa visão, dentro do mercado. Doutora, mais uma vez um prazer. Eu que agradeço, e você já sabe, Duda. Para acessar www.momentoinclusão.com.br ou duda.humanos. Lá você vai nos encontrar e vai poder acessar. E não esqueça, nós estamos aí dia 25, hein? Dia 25 nós temos um show maravilhoso lá na Penha, no Centro Cultural da Penha. Para entrar no Música Inclusiva, Inclusão pela Música, basta entrar em www.musicainclusiva.com.br. Conto com vocês lá no Música Inclusiva, a doutora irá, né, doutora? Pretendo. A doutora pretende estar lá. Um beijão no coração para vocês e até a próxima semana com mais um Momento Inclusão com o professor Duda. Até, gente.